Olá, querido membro do canal Leituras Obrigatórias. Seguimos então aqui a nossa série de crônicas do Machado de Assis intituladas Bons Dias e caímos na crônica 10 de 1º de junho de 1888, em que vocês já sabem, né, o cronista ele preza por uma boa educação e ele já começa falando dessa sua boa educação. Agora fale o senhor, que eu não tenho mais nada que lhe dizer. Já o saudei. Bons dias. Graças à boa criação que Deus me deu. Eu, em menino, fui sempre um primor de educação. Criou-me uma ama escrava, e apesar de escrava e ama, nunca lhe pus a boca no seio para mamar. Ou seja, não ficou abusando ali das amas de leite, não precisou, né? Não foi um menino irresponsável. Seria a antítese, por exemplo, né, do Brás Cubas, aquele menino diabo, por exemplo, tá? Mas ele está dizendo claramente que conviveu com essa questão da escravidão desde pequeno, o nosso cronista aqui, tá? E aí já vem uma pergunta, como se tivesse uma pergunta do leitor ou de algum interlocutor. Mas, Policarpo, tu tens direito a ser aleitado e depois é obrigação da escrava alugada, ou seja, ganhar o leite da ama de leite, da escrava alugada, né? E aqui, reparem, que aparece pela primeira vez o nome do cronista, mesmo que ele use de uma vez só, tá? Que é Policarpo aqui, tá? Bom, aí o cronista diz que mesmo que a escrava colocasse o seio para fora, e mesmo que ele tivesse fome, ele não ia abusar. Reparem, não lhe pegava no seio sem pedir licença. Ou seja, sempre reiterando para nós essa educação dele, tá? E ele vai dizer, ó, aos 5 anos, era em 1831, como eu já sabia ler, davam-nos no colégio A Pátria. A Pátria aqui é um jornal democrata, né? Pouco antes fundada pelo Sr. Carlos Bernardino de Moura, com as mesmas doutrinas políticas que ainda hoje sustenta. E a minha alma, que nunca se deu com política, dormia que era um gosto. Agora mesmo, lendo naquela folha que o governo é que deu o dinheiro com que os jornais fizeram as festas abolicionistas, eu diria que sim, que era verdade, que o governo tinha pago tudo, as festas e mais algumas outras coisas, né? O redator ouvia tudo satisfeito e no dia seguinte começava assim o editorial, conforme havíamos previsto. E aí, claro, né, o cronista que segue o quê? Citando casos dessa boa criação dele. Estando há dias a almoçar com alguns amigos, percebi que alguma coisa os amargurava. E aí, claro, né, o cronista pergunta o que havia com esses amigos aí. Calaram-se, e eu, como manda a boa criação, calei-me também e falei de outra coisa. Mas eles começam a falar, né? Ó, um dos convivas confessou que no meio das festas abolicionistas não aparecia o seu nome. Outro que era o dele que não aparecia. Outro que era o dele, e todos que os deles. Ou seja, todos ali estão emburrados porque os nomes deles não estavam saindo nos jornais, né? Nessas festas abolicionistas, aí aquela questão da aparência. E aí o cronista se irrita. Aqui é que eu quisera ser um homem mal criado. O menos que eu diria a todos é que eles tanto trabalham para a abolição dos escravos como para a destruição de Nínive ou para a morte de Sócrates. Nínive aqui é o Império Assírio, né? Eu, com uma sabedoria só comparável a deste filósofo, respondi que a história era um livro aberto e a justiça a perpétua vigilante. Então que o cronista, né, refletindo sobre essa questão da aparência de quem ali, né, queria ter o nome, né, nos jornais, aquela coisa toda, eu sou um abolicionista, né? Reparem, para o cronista, as reparações póstumas eram mais certas que a vida e mais indestrutíveis que a morte. E agora reparem que o cronista está observando desses homens aí. Em linguagem chã, todos eles queriam ir à glória sem pagar o bonde. Bom, então o cronista está dizendo, né, que todos ali querem fama e tudo mais, sem ter trabalhado para isso. E aí ele está meio que encerrando a crônica, e diz que está chegando aquele clube Beethoven, e inclusive um clube que o Machado frequentava, né, como é que está encerrando. Amigos leitores, hão de concordar que este período da história do Brasil vai um pouco embrulhado, mas não devo desembrulhá-lo. E segue falando por quê? Da sua boa educação, né? Que nunca bateu em ninguém, não fofoca e tudo mais, né? E finaliza conversando com o leitor aqui, ó. Tiro o chapéu como fiz agora ao leitor, e dê-lhe os bons dias do costume. Creio que não se pode exigir mais. Agora o leitor que diga alguma coisa, se está para isso, ou não diga nada e boas
noites. E aqui aquela coisa toda de brincar com o final, né? Enfim, usar como sequência da frase. Bom, uma crônica que fala sobre a boa educação desse nosso cronista aí, tá? Agora a crônica 11, vem 11 de junho de 1888, ele assina com bons dias, a saudação inicial, né? E ele diz, valha-me Deus. Reparem aqui a interjeição. Frederico III, né? Aqui o imperador, acaba de conceder a um alto funcionário do Estado o tratamento de excelência. Valha-me Deus. Ou seja, aqui reparem a indignação do cronista, porque para chamar alguém de excelência, teve que ter a liberação desse Frederico III aqui, tá? Ou seja, algo que para o cronista é muito simples, questão de educação. Não precisa de liberação para chamar alguém de excelência e tudo mais, é questão de educação, né? Aí por isso ele está indignado, né? Valha-me Deus que seja preciso um imperador para conseguir lá aquilo que se concede a qualquer pessoa. Aí o cronista diz, eu cá, no tempo em que eu tinha relojoaria, eu distribuí excelência que foi um gosto. Ou seja, não precisava um imperador pegar e liberar, né, o uso de excelência e tudo mais a um alto funcionário. Ele vai dizer que ele mesmo fazia isso aí, ó. Diz que os clientes da relojoaria, por exemplo, entravam muitas vezes assim carrancudos, só que o cronista já puxava uma excelência e eles mudavam. Em geral a carranca diminuía, falávamos risonhos, coração nas mãos, e caso houve em que o homem comprava o relógio por mais dinheiro que o marcado. Bom, então ele diz, né, que distribui excelências, mas o cronista diz que também, e fiquem sabendo que eu também recebi excelências, né? Só que, ao contrário, não tinha nenhuma relação, né? Porque ele entrava no bonde e ouvia excelência no almoço e tudo mais, então era algo comum ali, né? Então, ele... Só que agora ele vai dizer o seguinte, bom, tudo bem que seja geral e tudo mais, só que ele vai dizer que no Mato Grosso tem um caso que tem deputados, um se chama Cícero e outro Virgílio. E aí, claro, né, reparem que ele vai dizer, qual é a concessão que ele abre aqui, né? É o de certos nomes antigos que devem ser tratados à moda antiga. Há em Mato Grosso, na Assembleia Provincial, 2 deputados, um chamado Cícero e outro Virgílio. Com que dor de coração li no resumo dos debates o senhor Cícero. E aí dói na alma do cronista, né? Ele ouve Cícero com senhor, Virgílio com senhor, e não ser tu, Virgílio, né? Como na grande literatura, né? E aí, então, ele acha que ali não fica legal, em nomes antigos. E depois ele começa a falar até de um outro deputado ali, que era um tal de César Zama, mas que só era chamado por Zama, e que ficou indignado porque assumiu um cargo do governo dia 9, só que até o dia 9 não tinha trabalhado, né? Mas ele queria receber o mês inteiro. E um salário alto, né? Eles pagavam, né? E aí o cronista fica indignado, porque diz, pô, quando eu ouço uma pessoa zangar-se porque recebeu só 1,3 conto, parece-me que ouço falar árabe, porque se eu recebesse isso, né? E aí o cronista começa, ó, reparem, a mudar de assunto, diz que queria falar mais coisas, ó, eu queria falar a vocês, meus leitores, uma porção de coisas, só que agora é tarde, né? E é curioso agora que ele diz que encontrou um homem que é feliz. Um homem que vende bilhetes de loteria, mas reparem, ó, é sabido que todos esses estabelecimentos que vendem bilhetes de loteria, essas lotéricas, né, e tem títulos atraentes, afirmando cada um que ali é que está a fortuna e a sorte. Só que esse homem que eu achei, que eu posso dizer que é um homem feliz, não pôs na loteria, no estabelecimento dele, né, que ali está a fortuna, ali está a sorte. Qual é o título que ele botou? Ao puro acaso. E aí ele diz, né, bom, com um título desses aí, esse dono desse estabelecimento não vai durar 6 meses, né, vai acabar indo à falência ali, né. Dentro daquela ideia, né, de que todo mundo que tem ali estabelecimento que vende bilhete de loteria, dá meio que a sorte, trabalha com a sorte, o lado positivo que tu pode ganhar, só que esse homem aí, ele trazia dúvida. E como trazia a dúvida, trazia incerteza, uma certa ponta ali de pessimismo, isso agrada aqui ao cronista também, né? Bom, a crônica 12, ela foi feita em 16 de junho de 1888, e aqui segue basicamente uma transcrição de um requerimento que o cronista recebeu
e depois ele vai transcrever o despacho dado, tá? Então, ele está olhando um requerimento e depois qual foi o despacho dado. Ó, recebi um requerimento que me apresso em publicar com o despacho que lhe dei. E agora vamos ver qual é o teor desse requerimento, que é de um funcionário. O que esse funcionário está pedindo? Aos pés de Vossa Excelência veio o abaixo-assinado de pedir a coisa mais justa do mundo. O que é? Esse funcionário que fez esse abaixo-assinado, ele diz que sempre gostou de trabalhar, sempre foi um trabalhador. Nem quero saber quem me chama, se é pessoa idônea ou não. Uma vez chamado, eu corro ao serviço. Também não indago do serviço, pode ser qualquer um, político, literário, filosófico, industrial, comercial, rural, seja o que for. Uma vez que é serviço, eu lá estou. E esse funcionário que está mandando este requerimento, tá? Ele está dizendo que sempre foi também educado, sempre tratou as pessoas de uma forma muito igual, pode ser o bispo, pode ser a pessoa mais simples, sempre de uma forma bem equânime, né? Só que o seguinte, ele diz que muitos ali se aposentaram e ele acabou ficando com muito serviço. Ficando eu com o serviço de todos, naturalmente tinha muito o que acudir, e repito a Vossa Excelência que nunca faltei ao dever. Então, ele chega a dizer também que não está nem aí para as aparências e tudo mais, e não quer saber disso aí, tá? Ele quer ser útil. Sou útil, ajusto minhas circunstâncias e sei explicar as ideias. Então, o que ele está querendo agora, tá? Depois dessa explicação, que é uma pessoa que trata todo mundo igual, é trabalhador, não importa o trabalho e tudo mais, ele está pedindo uma licença. Uma licença, ou seja, férias. O que eu impetro da bondade de Vossa Excelência, se está na sua alçada, é uma licença por 2 meses. Ainda que seja sem ordenado, não precisa nem pagar. Mas com ordenado seria melhor, porque há despesas a que acudir, né? As dívidas, os boletos chegam, né? Ou seja, o que ele está pedindo? Uma licença de 2 meses para voltar melhor, mais disposto, porque tem muito trabalho agora. Muitos se aposentaram, né? Peço pouco, apenas um pouco de descanso. Deus, feito o mundo, descansou no 7º dia. E aí esse funcionário se despede, ó, contando receber mercê, subscrevo-me com elevada consideração, tá? Muito bem. Aí, feitas as explicações, o cronista agora nos coloca o despacho que foi dado esse requerimento aí, ó. O despacho foi este. Conquanto o suplicante não junte documentos do que alega, é, todavia, de notoriedade pública o seu zelo e prontidão de servir a todos. Ou seja, a gente sabe disso, apesar de não ter documentos, a gente sabe como é que é a tua conduta. A licença, porém, só lhe pode ser concedida de 1 mês, não de 2, embora com ordenado. Se tem trabalhado muito, é preciso dizer, por outro lado, que o trabalho é a lei da vida, e que sem o trabalho o suplicante não teria hoje a posição culminante que alcançou e na qual espero que se conservará honrosamente por longos anos, como todos havemos mister. Lá se portaria dispensados os emolumentos, tá? Ou seja, a licença, dentro daquela ideia de que trabalho é a lei da vida, mas parece algo meio irônico ali, né? Porque também aquela questão crítica de que o trabalho é quem deixou ele lá numa posição de aparência e tudo mais, né? Enfim. Bom, vamos para a crônica 13 aqui, assinada 26 de junho de 1888. E aqui uma crônica, o tema é o ressentimento que alguns fazendeiros, né, têm pelo fato de não receberem indenizações na libertação dos escravos. Ou seja, simplesmente eu perdi meu bem. E aí o cronista diz, eu se tivesse crédito na praça, pedi emprestados a casamento, ou seja, em sociedade, uns 20 contos de réis. Ia pedir para alguém 20 contos de réis. E ia comprar escravos que não são mais escravos, são libertos. Reparem agora uma coisa meio paradoxal. Por que tu vai comprar alguém que é liberto? Comprar libertos não é expressão clara, por isso eu continuo. Claro, né? A gente toma aquele susto. Como assim tu vai comprar uma pessoa que é livre, né? Então reparem o que o cronista diz para nós, que se ele tivesse dinheiro, compraria libertos, ou seja, ex-escravos. Mas qual é a moral disso? É que agora ele vai fazer intertextualidade com o livro do Gogol. Ó. Conhece o leitor um livro do célebre Gogol, romancista russo intitulado Almas Mortas? Suponhamos que não conhece, que é para eu expor a somente da minha ideia. Bom, então aqui, lembrar que esse livro chamado Almas Mortas, essas almas são camponeses que trabalham para um proprietário que paga daí uma taxa para o Estado. No intervalo do lançamento do imposto, morrem alguns campônios e nascem outros. Quando é déficit, ou seja, morreu mais do que nasceu,
Como o proprietário tem de pagar o número registrado, primeiro que se faça outro recenseamento, chamam-se as almas mortas os campônios que faltam, por isso almas mortas, né? Então reparem que o proprietário tem que pagar por cada alma, por cada camponês, por cada trabalhador ali. Só que se alguns morrem no meio do caminho, qual a ideia? Eu vou ficar pagando uma mão de obra que não existiu, por isso a questão do recenseamento, tá? E agora ele vai citar um personagem desse livro, Almas Mortas, ó. Tchitchikov, um espertalhão da minha marca, ou talvez maior, lembra-se de comprar as almas mortas de vários proprietários. Repare, tu vai lá, morreram, eu quero comprar as almas de quem morreu. Bom negócio para os proprietários, que vendiam defuntos, né, os simples nomes. Só que esse Tchitchikov, aí estão vendo, né, ele compra essas almas mortas, que é um bom negócio para os proprietários, né, mas qual é o golpe? Tchitchikov, que logo arranjou umas 1000 almas mortas, registrou-as como vivas e pegou dos títulos de registro. E aí o que ele vai lá? Recebe de uma empresa de empréstimos uma boa grana, pega essa grana, mete na mala e foge para onde a polícia russa não o pudesse alcançar. Ou seja, um golpe, né? Faz um golpe e foge, tá? Agora, o que o cronista diz? Vejam agora o meu plano, que é tão fino como esse e muito mais honesto. Então, o que faria o cronista? Ele já nos antecipou, né? Que compraria libertos. Então, ele chegaria, por exemplo, num senhor de escravo, esse senhor de escravo que perdeu, vamos supor, uns 200 escravos. Aí eu chego para ele e digo, eu quero comprar os teus 200. Ele vai dizer, olha, uns 100 não quiseram ficar aqui, outros 100 ficaram, outros procuraram lugar, né? E aí o que diz o cronista? Me vende todos, tanto os que ficaram como os que fugiram. Só que aí o que diz, né? O leitor deve ficar assombrado. Mas, senhor, que interesse pode ter o senhor, por exemplo, né? Em comprar alguém que não pode ser vendido, né? Ó, libertos não se vendem. É verdade, diz o cronista, mas a escritura de venda terá a data de 29 de abril nesse caso. Não foi o senhor que perdeu os escravos, fui eu, 29 de abril antes de 13 de maio, né? Os preços marcados na escritura são os da tabela da lei de 1885, mas realmente não dou mais de 10 mil por cada um. Ou seja, ele chega lá, né, num ex-senhor de escravo e diz, ó, eu quero comprar então todos os teus ex-escravos, mas eu não vou pagar preço de tabela oficial, vamos supor, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, eu vou pagar R$20. E aí, pro ex-dono de escravo é lucro, porque vai vender aí, sei lá, 200 escravos, vai ganhar ali uns reais, né, um troco ali, tranquilo, sem problema nenhum, né? Só que acontece, né? Reparem a pergunta, mas perdão, o senhor leva os escravos consigo? E aí o cronista diz, não, senhor, ficam trabalhando para o senhor, eu só levo a escritura de compra. Que salário pede por eles? Nenhum, pela minha parte, ficam trabalhando de graça para o senhor pagar-lhes o que já paga. E aí, claro, né, que o cronista diz, obviamente, que quem perdeu escravos vai querer vender, porque vai vender algo que não existe, né? Aí eu ia a outro esse senhor de escravo, depois a outro, até arranjar uns 500 libertos. E depois ele ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a indenização, com todos os diabos. 500 libertos a 300 mil réis, termo médio eram 150 contos, lucro certo 145. Tá, isso se rolar a indenização, ele teria um lucro alto. Mas e se não rolar a indenização como não rolou, né? É por isso que eu pedi o dinheiro a casamento. Ou seja, eu peço para alguém. Tá entrando comigo nessa? Se não der nada, ninguém ganha, né? Dado que sim, tivesse indenização, passe e casava com a leitora, por exemplo. Dado que não, ficava solteiro e não perdia nada, porque o dinheiro era de outro. Confessem que era um bom negócio. E aí, claro, o cronista diz, né, que, para finalizando aqui, né, que os escravos no tempo da escravidão, eles eram anunciados nos jornais, tinham seus qualificativos, ó. Ora, li ontem um anúncio em que se oferece aluguel, não me lembro em que rua, creio que na do Senhor dos Passos, uma insigne engomadeira, tá? E aí o cronista começa a ironizar, né? Acha que já tem gente se antecipando nessa ideia dele, né? E ele arremata exatamente com o personagem citado do livro, ó. Larga Tchitchikov de meia tigela, ou então vamos fazer um negócio a meias. Então aqui também, né? Ironizando, mas também
criticando, né, essa questão se viesse a ter uma indenização ali, né? Bom, aqui a crônica 14, do dia 6 de junho de 1888, ele diz assim, ó, está ali o senhor comendador Soares no Senado, dou-lhe os meus sinceros parabéns. Esse Soares aqui, ele era diretor do Banco do Comércio, né, ó, na qualidade de comerciante, como eu, na de relojoeiro, tá? E aí o cronista começa a citar alguns homens ali da Câmara, ó, o novo senador é magro, o comendador Soares, mas vai parecer muito mais gordo que o gordo dos seus ex-colegas da Câmara e que até era há tempos o senhor Castrioto. Hoje creio que é o senhor Alves de Araújo, minto, é o senhor Góes. Notemos que eu citei justamente 3 nomes que mais tarde ou mais cedo acabam na estatística senatorial. Bom, pois bem, trago a esses desesperados uma esperança. Não me sufoquem, ouçam-me, sosseguem, deixem-me falar, ouçam. Hão de ter lido que se trata de federalizar o Brasil. Não faltam projetos a este respeito. Então a crônica aqui, né, que acaba passando um pouco para esse tema aí, né, da federalização do Brasil aqui. Qual é o detalhe, ó? Quem não puder entrar no Senado Geral, entra no Senado Provincial. E agora qual é a ironia que tem, né? Claro que um Senado de província não é um Senado de primeira ordem, como o Senado Geral, como se diz na relojoaria, né? Não é um Senado de patente, um cronômetro. Um Senado provincial é um senadozinho de prata dourada, afiançado por 4 anos e tudo mais. Mas qual é a ideia aqui, né? Esse sendo senador, tu consegue até manter ele vitalício se conseguir se reeleger, né? E aí qual é a ideia? Importa aqui o título. Tu é senador. Não importa se é senador série A, série B. Tu vai poder usar senador, ó. Quem me impede a mim, se for senador lá do Espírito Santo, quem me impede de escrever nos cartões fulano de tal, senador? Pode me confundir, é verdade, com os senadores maiores do Império, mas que eu tenho com a confusão dos outros? E de novo aqui uma espécie, né, de questão envolvendo a aparência aqui, né? A crônica 15 é do dia 15 de julho de 1888. Vai ali, faz a saudação inicial, bons dias, e diz, eu não gosto de ver censuras injustas. Já abre com uma indignação. Há dias, um eminente senador disse que a Câmara de Deputados era a Câmara de 2 domingos e disse a verdade, porque ali um sábado e um domingo são a mesma coisa, ou seja, não se trabalha. Então, a ideia aqui, né, de que os requerimentos dos liberais não eram discutidos, só um pequeno número, né, o que dá a entender a ideia de que havia ali uma espécie de manobra do governo, meio que eliminando as discussões ali da oposição, tá? E esse senador aí, né, ele meio que vai ser citado ali depois, não me lembro qual é o nome, acho que é o Gaspar Martins, né? Não a censurou por isso, entretanto, mas por adiar para o sábado os requerimentos. A Câmara não fazendo sessão aos sábados obedece a um alto fim político, imitar a Câmara dos Comuns ingleses, que nesse dia também repousa. Então, aqui a gente tem, né, um sábado e um domingo, sendo 2 domingos, porque se repousa aqui, tá? Só que aí o cronista diz, bom, mas está imitando a Câmara dos Comuns ingleses, só que essa Câmara trabalha 10 horas, por isso trabalham muito e têm um descanso no sábado. Não acontece o mesmo aqui no Brasil. As nossas sessões parlamentares começam ao meio-dia, hora de calor, sem dar tempo a fazer alguma coisa particular. Depois o clima é diferente. Nem já agora é possível tornar aos sábados. E aí, claro, né, ele vai se queixando dessa lentidão, ó. O senhor Barão de Cotegipe diz que desde 1826 dormem projetos de lei nas pastas das comissões do Senado. E aí o cronista, ele fala mais de uma coisa assim que seria para evitar o serviço, dispersar, dentro daquela ideia assim que quando morre alguém ali da casa, né? Reparem, a notícia é dada por um deputado ou senador que faz um discurso, pondo em relevo as qualidades do finado. Às vezes o defunto não prestou ao Estado o menor serviço, não importa, né? Para o parlamento, como para a morte, como para a Constituição, todos são legisladores e todos merecem igual cortesia e piedade. Então a ideia de que isso só existe ali no Brasil, né? O que deveria ter sido feito, ó? Tendo sido as câmaras inventadas para tratar dos negócios públicos, a morte de um de seus membros deve pesar menos, muito menos que o dever social. Daí o discurso em que o presidente deve noticiar a morte com palavras de saudade e já passar a ordem do dia, trabalhar, né? Aí ele vai dizer, ó, sem enrolação, né? Vida política que segue.
No parlamento da Inglaterra, quando chegou a notícia da morte do genro da rainha, que não era membro da Câmara dos Lordes, mas podia sê-lo, se não fosse imperador da Alemanha. A notícia foi comunicada a ambas as câmaras por um ministro. Respondeu-lhe o líder da oposição e continuaram os trabalhos, durando os da Câmara até as 2 da madrugada. Repare então, né, a diferença aqui. Ele exemplifica a diferença da Câmara na Inglaterra quanto a do Brasil, tá? Mas também fala sobre essa questão da morte ter, de certo modo, uma homenagem, sim. É certo que as câmaras foram criadas para curar principalmente dos negócios públicos. Mas onde é que constituições escritas revogaram leis do coração humano? Ou seja, essas homenagens aos mortos vêm muitas vezes do coração, né? Podem transtorná-las, é certo, como na dura Inglaterra, na França inquieta, na Itália ambiciosa. Tais são as nossas condições. Demais, a veneração dos mortos cimenta a amizade dos vivos. Ponhamo-nos de acordo. E aí, claro, o cronista quer que chegue a um acordo aqui, porque ele também olha pelo lado das condições do Brasil, né, que são diferentes da Europa aqui. Um Brasil mais cordial, talvez, nesse sentido, né? Aqui a crônica 16, de 19 de julho de 1888. Bons dias. Quem me não fez bem de Tunis, ou seja, aquela designação de governantes da Tunísia, né? Quem não me fez bem de Tunis cometeu um desses erros imperdoáveis que bradam aos céus. Suponhamos por um instante que eu era um bey de Tunis, tá? Antes de mais nada, tinha prazer de viver em Tunis, que é um dos mais desenfreados desejos. Depois não entendia nada do que me dissessem, nem os outros me entendiam. Aí ele vai dizer, né, que se estivesse vivendo em Tunis, ali na capital da Tunísia, eu não perderia o gosto cá do Rio, porque levaria naturalmente assinaturas de jornais, leria tudo, saberia tudo o que estivesse acontecendo no Rio de Janeiro. E agora o cronista cita um discurso aqui, ó. Acabo de ler no discurso do senhor senador Leão Veloso uma frase que, se eu estivesse em Tunis, não lhe perderia o sentido. Sua Excelência declarou que a vitaliciedade do cargo não o segredou daqueles que o elegeram. Ou seja, esse senador aí, esse Leão Veloso, ele era anti-abolicionista, era liberal, mas ele apoiava o que? A indenização dos senhores de escravos. Então, também essa atitude meio paradoxal ali, né? E agora, lá vai o Machado e fala sobre os espíritas. Os espíritas brasileiros acabam de dar um golpe de mestre. Apareceu por aqui um médium, o Dr. Slide, é o seu nome, com a fama de ser prodigioso. Só que a Federação Espírita Brasileira nomeou uma comissão para estudar os fenômenos, ver se era falcatrua ou não, né? E essa comissão não viu nada demais nesse médium aí. Declarou que os trabalhos desse médium ficaram muito abaixo do que esse mesmo médium conseguiu na Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Austrália. É verdade que a própria federação explica a diferença. Todos os que estudam os fenômenos espíritas conhecem que as mediunidades estão sujeitas a esses eclipses, essas mudanças conforme locais e tudo mais, né? Só que lembrar que o Machado ele era inimigo do espiritismo. O Machado criticava abertamente, né? Ele não aceitava uma doutrina, uma questão toda envolvendo um perfeccionismo das almas. O Machado era extremamente crítico, cético, pessimista, né? E o que ele ironiza aqui? Os invisíveis, as almas, não estão servilmente à nossa disposição. Que porção de coisas obscuras que eu nunca hei de entender. E daí, quem sabe? Schopenhauer chegou a crer nas mesas que giram. Há quem acredite no casamento da Constituição americana com o sistema parlamentar. Não é muito acreditar nos motivos do eclipse do Dr. Slade, mas, mesmo sem entendê-los, por que não me fazem bem de Tunis? E ele termina ali, né? Vamos para a crônica 17, publicada em 29 de julho de 1888. E aqui o cronista ele cita o Luiz Murat, que foi um poeta parnasiano, abolicionista, republicano. Antes de mais nada, deixe-me dar um abraço no Luiz Murat, que acaba de não ser eleito deputado pelo 12º Distrito do Rio de Janeiro. Ou seja, aqui o cronista feliz porque Luiz Murat, poeta, não virou deputado. Né? Porque assim, qual é a ideia? Né? O cronista disse que estava já arrumando a roupa para ir para o enterro dele como poeta e para a vida nova na vida política, né? Só que ele foi derrotado, Luiz Murat, não entrou na política. E que bonita derrota. Por outros termos, é um homem liberto, teve a sua lei de 13 de maio. E aí, claro, ele ironiza, ó, artigo 1º, Luiz Murat continuará a compor versos. Artigo 2º, ficam revogadas as disposições em contrário. Então reparem que o cronista aqui fica feliz com a derrota do Luiz Murat, porque
O Luiz Murat vai continuar sendo poeta, não vai entrar para esse mundo político terrível aí, ó. Não é que seja mal ter um lugar na Câmara. Tomara eu lá estar, não posso. Não entram ali relojoeiros. Poetas entram com a condição de deixar a poesia. Votar ou poetar? Vota-se em prosa, qualquer que seja, prosa simples, ruim prosa, boa prosa, bela prosa, magnífica prosa e até sem prosa nenhuma, como o senhor Dias Carneiro, para citar um nome. E aqui já mete, né, uma crítica a esse Dias Carneiro aí, que diziam que não era um bom orador e era um cara a favor da escravidão. Aí ele cita o José de Alencar, ó. Alencar, e era dos audazes, tinha um drama, uma peça de teatro no Prelo, não lançada ainda quando foi nomeado ministro. Começou mandando suspender a publicação. Depois fez publicar sem nome de autor. Ele botou só asteriscos, né? E nota-se que era um drama em prosa. O nome do drama aqui é Expiação. Suponhamos que Luiz Murat saia eleito e que seu rival, Augusto Teixeira, é que ficava com os 40 votos. Com certeza os versos de Murat não passavam a ser feitos pelo Teixeira. Então aqui o cronista batendo palma, né, para que fique poeta no seu lugar de poeta, porque não é bem assim. Um poeta pode até ser um político, mas um político não pode ser um poeta. E como é que encerra aqui a crônica, né? O cronista diz que estava num bonde, aí esse bonde passou por outro bonde, aí o condutor diz que numa viagem que fez só tinha um passageiro, ó. Mas não contou assim, como aí fica. Contou por estas palavras. Que te dizia eu? Fiz uma viagem à toa, apenas pude apanhar um carapicu. E aí carapicu é essa gíria, né? Quando os bondes passam catando passageiros, né? E como é que finaliza aqui o cronista? Aí está o que é o leitor. Um carapicu, este seu criado. Carapicus, os nossos amigos e inimigos. Aposto que não sabia desta. Carapicu como metáfora é bonita e podia ser pior. Bom, a crônica 18 aqui foi publicada em 7 de agosto de 1888. O cronista dá os bons dias, mas já vem muito mal-humorado, ó. Apesar desta barretada e da minha usual cortesia, que vocês conhecem, fiquem sabendo que eu ando armado. Trago aqui uma pistola para meter uma bala na cabeça do primeiro que me falar ainda em Maria das Dores, em Umbelino Ramos, em Vilar, e o que mais se prende é o crime da rua da Uruguaiana. Bom, esse crime da Rua da Uruguaiana que foi um crime extremamente comentado à época, fizeram charges e tudo mais, muita gente na rua, né? Todos os jornais noticiando. E aí o que diz o cronista? Crimes, em se tornando longos, aborrecem, ficam chatos, né? E ele já fala de outro crime também longo. Olhem o caso do Bananal, foi um crime também, um assassinato, e a crônica conta detalhes ali, né? O Machado, obviamente, leu todos os detalhes que saíam nos jornais e tudo mais, ele deve ter lido tudo ali, né? E aí, claro, ele está irritado, né, com esses crimes longos, e aí ele começa a versar sobre outros crimes diferentes, ó. A outra espécie de crimes que, não se tendo dado, são mais interessantes que o da Rua da Uruguaiana. Reparem que agora ele vai dizer crimes que não existiram, tá? Ele cita alguns deputados que dizem, né, eu fui processado, eu tenho 3 processos, só que cada um deles diz, olha, um dos processos é um assassinato que eu fiz. Eu também tenho um processo por assassinato. Só que o cronista diz, isso aí é crime fake, é só para impressionar, sabe? Só para pensar, aquele ali é faca na bota, né? Reparem que ele vai dizer, são truques políticos. Ora, digam-me se qualquer de tais crimes não é muito mais interessante do que o da Rua da Uruguaiana. Crimes fake até são mais interessantes, né? E claro, como é que ele finaliza aqui? Retomando a fala inicial, ou seja, está dizendo, estou com uma arma aqui, pronta para disparar em quem vier com esse papo de novo sobre o crime da Rua Uruguaiana que está se estendendo e tudo mais, né? É verdade que, se tal caso se der, será justamente a parte interessante do crime da Rua Uruguaiana, eu matar alguém por ter tocado nesse assunto. Não só pelas qualidades que me exornam, mas como porque será a última vez que dê a vocês as minhas boas noites, né? Porque vou matar alguém e vou ser preso. E aqui, para encerrar nossa segunda parte, a crônica 19, bem curta aqui para nós, né? 16 de agosto de 1888, ele diz assim, agora que está tudo sossegado, aqui venho de chapéu na mão e dou-lhe os bons dias de costume. Como passaram do outro dia para cá? Reparem essa questão de manter uma linha, né, com o seu leitor. Como é que vocês passaram do outro dia para cá? O cronista diz, eu passei bem. Eu vi a chegada do imperador, que tinha feito uma viagem para a Europa, voltou. Vi as manifestações públicas, as iluminações e gostei muito. Aí ele diz, e aí vai conversar com o leitor.
Estou a ver daqui a cara do leitor, a fim de adivinhar o que vai acontecer nestes 6 meses mais próximos em relação à política. Então aqui, ó, ele está dizendo, o leitor quer saber o que vai acontecer nesses próximos 6 meses em relação à política. Só que o que o cronista diz? Vocês estão batendo numa porta ruim, meu amigo. Tá? Por quê? Porque ele diz que não sabe nada, o cronista. Sobre o que vai acontecer na política, não sei. Diz que até tem alguns amigos políticos e tudo mais, indagou ele sobre, mas não soube nada, tá? E aí agora ele parte para outra parte da crônica, vai falar sobre astronomia, que trabalha com muitas grandezas, né? Que são hiperbólicas ali, exageradas. O que me agrada particularmente nos mestres da astronomia são os algarismos. Como essa gente joga os milhões e bilhões assim, né? E para quem tem pouco ou trabalha com pouco, por exemplo, né, uma semana, 7 dias, como eles devem ser ridículas as nossas semanas? A gente falar em 1, 2, 3, vocês estão falando em milhões, bilhões, né? E também ele cai para aquela questão dos políticos que querem escrever memórias e tudo mais, né? Reparem, memórias pessoais para um futuro remoto e muito comprido. E quais sinceras e quais completas? Em lembrar que em 1881 o Machado escreveu as Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas morto, e ele pôde falar com sinceridade porque o Machado criou alguém morto, né? E agora ele fica perguntando, vocês vão fazer memórias, mas quais são sinceras, quais são as completas, né? Já joga aquela dúvida ali, né? Bom, pessoal, são 49 crônicas, eu aqui apresentei a da 10 a 19, as outras estão divididas em mais 3 vídeos, né, mas só para os membros do canal. Então seja membro, tem acesso a mais 3 vídeos aqui com todas as crônicas cobradas, tá? Grande abraço.